Eu gostaria agora de passar rapidamente a palavra para Cora Mendes, doutora Cora. Ela é advogada sênior do escritório Pinheiro Neto e ela é pós-graduada em Direito Tributário Internacional. Passo a palavra para você, Cora. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao IASP, na pessoa do Léo Branco, e também da presidente da mesa, Daniela Floriano, e, obviamente, aos meus companheiros de mesa, Arnaldo e Raquel, que, enfim, brilhantemente já expuseram as principais novidades do projeto. Obviamente, uma honra dividir esse espaço com vocês. E acho que, já aproveitando e até em benefício do tempo, como o Arnaldo e a Raquel eles já trataram dessas principais novidades do projeto de lei, eu vou usar meu tempo aqui para compartilhar uma experiência que eu vivi ao longo desse ano de 2024 e que evidencia um pouco o motivo pelo qual a gente está aqui e a importância da gente fazer o que a gente está fazendo. E, no final, eu vou apenas compartilhar, acho que, as minhas impressões finais sobre o projeto de lei. Mas vamos lá. Basicamente, eu atendo um cliente de um determinado setor, não importa qual, mas o fato é que esse cliente ele importa e revende produtos. Uma outra empresa desse mesmo setor, ela apresentou um pedido de solução de consulta a respeito da classificação fiscal das mercadorias que meu cliente também importa, e a resposta da Receita Federal foi num determinado sentido. Sentido esse que, naturalmente, o meu cliente discorda, porque, de acordo com o entendimento dele, no mundo inteiro, esse produto ele é classificado de uma outra forma. E também porque a posição da Receita Federal ela vai de encontro às manifestações da Anvisa, que é o órgão responsável pelo registro sanitário desse produto e pelas licenças de importação. Enfim, desde o começo do ano, a alfândega do porto onde essas mercadorias são desembaraçadas, ela passou a reter essas mercadorias em razão desse suposto erro de classificação fiscal. Então, os embarques, eles passaram a ser encaminhados para o canal amarelo e canal vermelho e voltar com exigências fiscais, no sentido de que o meu cliente e também as outras empresas do setor, eles precisavam reclassificar essa mercadoria de acordo com a NCM entendida correta pela Receita Federal e recolher multa de 75% sobre a diferença de tributo, multa de 1% por conta de erro na classificação fiscal, multa de 30% por conta da ausência da LI. Isso aconteceu em meados de março ou abril, e obviamente essa situação trouxe um forte impacto para o meu cliente, para as demais empresas do setor, já que aqueles lotes de produtos importados que estavam retidos, eles tinham como objetivo abastecer o mercado para o Dia das Mães. Em razão disso, essas empresas elas decidiram se juntar e impetrar um mandado de segurança coletivo por meio de uma associação da qual todas elas fazem parte. E o que elas pediram basicamente foi que essa diferença na classificação fiscal não fosse um óbice para o desembaraço aduaneiro das mercadorias. Então, o fundamento desse mandado de segurança era justamente no sentido de que a retenção das mercadorias não é o meio hábil para a exigência de tributo. Foi pedido uma liminar, a liminar saiu, a gente conseguiu desembaraçar as mercadorias, mas, obviamente, a União ela interpôs agravo de instrumento e houve a suspensão dos efeitos da liminar. De acordo com o entendimento do desembargador nesse caso, de fato, não deveria haver uma retenção de mercadoria para fins de exigência de tributo, mas, por outro lado, ele entendia que a União ela devia ter, de alguma forma, resguardado o seu direito de receber aquela diferença de valores. Então, ele determinou que fosse realizado o depósito da diferença de tributos. No dia seguinte que a liminar caiu, obviamente vocês podem imaginar que as mercadorias voltaram todas a serem retidas, e dessa vez com uma exigência fiscal um pouquinho diferente. A exigência vem no seguinte sentido: olha, ou você, reclassifica as mercadorias e paga as diferenças de tributos, com as multas e, enfim, todos os acréscimos, ou você comprova que você fez o depósito judicial nos autos desse mandado de segurança, justamente dessas diferenças. Para o meu cliente, especificamente, o depósito judicial não era uma alternativa viável, por algumas questões procedimentais e até por uma questão de fluxo de caixa, de desembolso financeiro. E aí, meu cliente apresentou resposta a essas exigências fiscais, esclarecendo que ele discordava da reclassificação das mercadorias e oferecia uma garantia administrativa em substituição ao depósito para poder liberar essas mercadorias que estavam retidas. As autoridades fiscais receberam essa resposta e elas inseriram uma nova exigência fiscal no sistema, esclarecendo que não tem uma legislação prevendo a possibilidade de apresentação de garantia administrativa para fim de liberação de mercadoria, e que esse procedimento ele só poderia ser adotado depois da lavratura do auto de infração.
Meu cliente respondeu, então, ótimo. Então, lavra o auto de infração dentro do prazo de 8 dias, que está previsto lá no artigo, acho que 42 da IN 680, de 2006. Bom, se vocês tiverem que adivinhar onde essas mercadorias estão agora, acho que é muito simples. Elas continuam retidas na alfândega, sem a lavratura do auto de infração, dentro desse prazo de 8 dias que está previsto na legislação. Tudo isso que eu contei aqui, acho que é só para a gente pensar um pouco na complexidade do sistema aduaneiro que a gente tem hoje. Na falta que faz a gente ter dispositivos que prevejam efetivamente a facilitação do comércio, a celeridade na liberação das mercadorias e acho que a cooperação entre os intervenientes para que a gente tenha um sistema mais célere, mais ágil, mais eficiente e definitivamente menos punitivista. Eu não quero aqui, de jeito nenhum, demonizar a Receita Federal. E como advogada, é claro que eu tenho uma opinião a respeito de toda essa situação, mas eu também entendo os desafios que são impostos às autoridades aduaneiras e as diversas limitações que eles têm em virtude, por exemplo, da ausência de regulamentação de pontos específicos, como, por exemplo, essa possibilidade de apresentação de garantia administrativa para fins de liberação da mercadoria retida. E acho que é exatamente nesse tipo de contexto que a gente percebe quão complexo é o nosso sistema, que eu vejo com muito bons olhos esse projeto de lei, que tem como objetivo, como todo mundo já falou aqui, trazer uma maior eficiência para o despacho aduaneiro, eliminar algumas burocracias, garantir uma maior previsibilidade e alinhar a legislação brasileira a melhores práticas internacionais. É claro que, como uma advogada atuante no direito aduaneiro, faz brilhar meu olho quando eu olho para o artigo 4º do projeto de lei, que prevê lá quais são as diretrizes, os princípios norteadores de fiscalização e controle do comércio exterior, e vejo que devem ser privilegiadas a harmonização, a simplificação dos procedimentos de controle, o equilíbrio entre a segurança e a facilitação do comércio, a celeridade na liberação das mercadorias. Eu acredito veementemente que se o Brasil quer, de fato, melhorar a sua participação nas cadeias globais de valor, essa tem que ser a tônica da nossa legislação de comércio. Eu também fico feliz de ver que várias questões que já fazem parte de tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, como o Acordo de Facilitação do Comércio, a Convenção de Kyoto revisada, esses dispositivos foram incorporados na legislação doméstica por meio desse projeto. Essas inovações, elas novamente já foram amplamente tratadas pelo Arnaldo, pela Raquel, de maneira brilhante, inclusive. Então, eu não vou me alongar sobre elas, mas eu fico muito feliz de ver, por exemplo, o artigo 36 do PL, que trata da questão da utilização da gestão de risco para facilitar o fluxo de comércio, o artigo 74 do PL, que prevê a possibilidade de autorregularização dos contribuintes, então ele permite ali que haja uma comunicação entre o contribuinte e as autoridades aduaneiras sobre eventuais inconsistências na documentação, permite que o contribuinte corrija espontaneamente essas inconsistências sem que isso signifique um início de procedimento de fiscalização. Enfim, tem diversos dispositivos que são, obviamente, louváveis dentro desse projeto. E essas medidas, eu não tenho dúvida nenhuma que elas estão alinhadas ao objetivo geral da norma, que é facilitar, simplificar a regulação, a fiscalização, o controle. Mas eu tenho uma preocupação genuína que é a seguinte: acho que parte da dificuldade que a gente tem hoje vem do fato de que a gente tem um sistema aduaneiro que ele é quase que um quebra-cabeça, assim, acho que um grande mosaico. A gente tem o Decreto-Lei 37 de 66 numa posição central do sistema, e a partir dele a gente teve um monte de atos infralegais que foram promulgados pelo Poder Executivo para regulamentar. O que a gente tem agora é uma Lei Geral de Comércio Exterior que é, de fato, um esqueleto para o nosso sistema normativo aduaneiro, mas tem alguns temas muito importantes que eles foram, justificadamente, é claro, mas eles foram deixados de fora e que eles vão precisar de uma disciplina posterior, como, por exemplo, as questões que a gente já falou aqui, da tributação sobre o comércio exterior, as infrações e penalidades, o contencioso administrativo aduaneiro. Esses são temas que são temas muito caros para quem está na área, eles são, obviamente, temas muito complexos. Não tenho dúvida nenhuma de que tentar disciplinar todos esses temas num prazo muito curto, que é o prazo que a gente teve, e num cenário, enfim, de inúmeras mudanças, de reforma tributária, de várias outras alterações legislativas, é óbvio que fazer isso dessa forma não vai trazer bem nenhum para quem está envolvido na área, mas acho que é impossível a gente falar sobre os desafios no controle e na fiscalização sem a gente passar por essas questões. Então, acho que esse é um pouco do alerta que eu queria fazer. Eu não combinei com a Renata Sucupira
mas acho que muitas das minhas considerações, elas estão bastante alinhadas com as preocupações da Renata, que é basicamente, eu gostaria de ver um texto que, novamente, ele busca regulamentar o comércio exterior, ele privilegia a modernidade, a gestão de risco, a utilização de tecnologia para facilitar e agilizar os trâmites de controle de fiscalização, mas também gostaria de ver garantida a participação da sociedade, da iniciativa privada nesses processos de debate, garantir que haja transparência nesse processo legislativo, que exista uma efetiva oportunidade de debate das propostas, que os prazos para que todo mundo possa se manifestar sejam prazos adequados, razoáveis, e, obviamente, que haja uma possibilidade real de intervenção. Mesmo que a participação da iniciativa privada ela não tenha se dado de maneira ideal dentro desse projeto de lei, eu queria só fazer alguns comentários, que eu olhei as sugestões que foram apresentadas, e é óbvio que as contribuições são riquíssimas. Elas atendem diversos anseios do setor público e elas merecem ser debatidas e, ainda que eventualmente não possam ser totalmente acatadas, que elas sejam pelo menos levadas em consideração, para que a gente tenha como resultado uma legislação definitivamente mais moderna, mas que também consiga atingir um mínimo de garantias para quem faz parte, para quem, enfim, participa dessas cadeias. Aliás, só para trazer de volta o caso que eu relatei no começo dessa conversa para a conclusão, eu gostaria até de agradecer à Comissão Nacional do Direito Aduaneiro da OAB, que ela sugeriu uma alteração muito relevante na redação do artigo 58 do projeto de lei, para excluir o inciso 1º, que previa a possibilidade de retenção das mercadorias quando, deixa eu pegar aqui a redação, quando houver pendência de atendimento de exigência de recolhimento de tributo ou direito devido pela importação, salvo nos casos em que é apresentada a garantia na forma estabelecida pelo ministro de Estado da Fazenda. Então, na justificativa da comissão, ela esclarece justamente que a retenção das mercadorias não é o meio adequado para se resguardar o recolhimento do crédito tributário, que ele pode ser regularmente constituído e que nessa oportunidade vai ser dado ao contribuinte a possibilidade de exercer legitimamente o seu direito de defesa. A comissão ela continua a justificativa, esclarecendo que esse tipo de procedimento de retenção de mercadorias, isso pode levar semanas, meses e até anos, e que é importante lembrar que a Convenção de Kyoto revisada, lá no capítulo 5, eu não vou lembrar o item, ela prevê que sempre que a legislação nacional permitir, as administrações aduaneiras elas não devem exigir uma garantia quando haja uma outra forma de assegurar o cumprimento das obrigações, o que nesse caso ocorreria naturalmente por meio da lavratura do auto de infração. Eu também fiquei muito feliz de ver como sugestão de alteração da própria Comissão Nacional de Direito Aduaneiro da OAB, a alteração do artigo 88, parágrafo 3º, que previa que o tratamento administrativo de expensão de mercadorias, ele deve observar o prazo legal de 5 dias, previsto no artigo 24 da Lei 9784, e não o prazo de 8 dias, que é aquele previsto no projeto de lei, que também está previsto na IN 680. Então, acho que é exatamente esse tipo de sensibilidade que eu estou falando, e acho que é o motivo pelo qual é tão importante a gente criar, de fato, esses canais de contato para a gente discutir. Eu acho que são os canais que permitem que a gente tenha, de fato, uma efetiva cooperação, que permite que o setor privado ele participe ativamente do processo legislativo para que a gente tenha um avanço efetivo na regulamentação do nosso sistema aduaneiro. Que a gente consiga, de fato, ter uma legislação mais moderna, mais adequada ao novo papel da a legislação também mais alinhada às práticas internacionais. Acho que o momento que a gente tem para mudar esse paradigma na relação entre fisco e contribuinte e, de fato, estabelecer um processo mais cooperativo, um processo em que a segurança e a facilitação, como a Raquel falou, eles devem andar lado a lado, o momento acho que é agora. Então, acho que sem querer me alongar muito nas minhas considerações, até porque a gente já passou do tempo, eram esses os comentários que eu queria fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Cora, pelas suas colocações, pelo caso que você nos contou, que não nos é muito estranho para quem advoga, não é um caso tão uma novidade do sentido de que é realmente isso que acontece, né? Às vezes não temos tanto uma noção tão profunda de que parece tão caso de novela que não é isso. Mas muito obrigada pelas suas colocações, pelas suas palavras. Nós realmente já estamos fora do prazo, né, do tempo, mas eu gostaria de, assim como o Leonardo Branco fez, deixar abrir para as considerações finais da Raquel, do Dr. Arnaldo, da Cora, para que vocês possam
manifestar, caso tenham interesse, por óbvio, senão a gente encerra a mesa. Deixa eu Alguém? começar então, Daniela, obrigado pela Sim. oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu começar então, só fazer um pequeno comentário à fala final da Raquel. Talvez a falta de tempo e a pressa em colocar o maior número de questões possíveis, a gente acaba atropelando o pensamento e não consegue fazer uma linha de raciocínio muito clara. Raquel, quando eu quero falar em cessão de dano, na verdade, de forma alguma eu justifico a forma como está sendo a atuação da Receita hoje e naquilo que está sendo selecionado para fiscalização antes da liberação da mercadoria. O que eu quero dizer, e assim, aí, vamos lá, eu sou bastante crítico, principalmente a questão da pena de perdimento. Para mim, pena de perdimento, ela só deveria existir naquele caso em que a mercadoria efetivamente não pode circular no país. São aqueles casos de impossibilidade de circulação por um mal maior sendo causado. Não há nenhuma razoabilidade da Receita Federal dar um perdimento da mercadoria e pôr a leilão e esse bem vir a circular no país posteriormente. Isso não faz o menor sentido para mim. Então, assim, ó, estamos alinhados nesse pensamento. O que eu quis dizer, Raquel, foi o seguinte: quando eu tenho uma penalidade sendo imposta, eu tenho que ter uma justificação para aquela penalidade. Então, quando eu penso numa penalidade, tem que dizer por que eu vou aplicar essa penalidade desse jeito, dessa forma, o que eu estou querendo atingir, o que eu estou querendo corrigir, o que eu estou querendo punir aqui. O que eu quero dizer é que quando eu faço uma fiscalização pós-liberação da mercadoria no momento posterior, eu nunca terei a oportunidade, ou dificilmente eu terei a oportunidade de corrigir danos que poderiam causar pela entrada da mercadoria. E esse dano pode ser das mais diversas áreas. Não necessariamente uma mercadoria não pode circular, mas uma mercadoria, por exemplo, que entra a preço subfaturado, que é uma mercadoria que poderia entrar tranquilamente no país, que essa mercadoria, quando ela entra a preço subfaturado, ela está, de alguma forma, causando um dano à concorrência, à economia, talvez a uma indústria nacional. Eu tenho algum dano potencial que pode estar sendo causado. O que eu quis dizer com a minha fala, Raquel, é que prioritariamente, quando eu tenho uma situação em que eu quero cessar dano, se eu quero cessar, e eu não estou falando que tipo de dano eu quero cessar e nem que tipo de situação eu quero atacar, que essas são situações que justificadamente eu deveria ou poderia tratar antes da liberação da mercadoria. E que eu deveria, aí eu concordando contigo, com a tua fala, que eu poderia deixar para pós-liberação da mercadoria aquilo que não tem um dano tão grande assim e que poderia efetivamente ser tratado no momento posterior. É só isso que eu quis dizer com aquela fala. E só encerrando então minha fala aqui, um minutinho só para terminar. Eu só queria falar que participar de um grupo que discute uma legislação, em qualquer nível, pode falar numa reforma tributária, nesse projeto de lei geral, num regulamento aderente, numa instrução normativa, quando coloca três, quatro, cinco pessoas discutindo, é como se a gente tivesse um colegiado, né? Ideias brotam, ideias surgem, e a gente, cada um, na melhor das intenções, querendo direcionar para a melhor produção legislativa possível, no sentido de ter uma melhoria e um crescimento e um avanço, uma modernização na legislação aduaneira, mas nem sempre nossas ideias são as melhores. Então, participar de um projeto desse com um grupo que não era tão pequeno assim, acaba sendo quase que uma experiência de colegiado. Algumas a gente ganha, algumas a gente perde, algumas a gente consegue emplacar, outras a gente não consegue, a gente sai até com uma certa frustração. Mas depois que o grupo aprova, a gente defende aquilo que o grupo aprovou. Acho que a gente tem um avanço nessa área, acho que é possível melhorias, acho que o caminho do Congresso está aberto para que a gente busque essas melhorias, e eu espero que no final de tudo isso a gente tenha um avanço, uma modernização e uma melhora para todo o ambiente aduaneiro, porque nós que somos operadores do direito, seja em que lado estejamos, eu acho que a gente só tem a ganhar e a gente anseia por essa melhoria para que a gente possa ter mais tranquilidade e tenha mais certeza nas coisas que a gente está fazendo. Desculpa ter alongado, obrigado, gente, e fico à disposição para que precisarem de mim. Obrigado, hein? Por favor, Raquel. Obrigada, Daniela. Arnaldo, agradeço pelos teus esclarecimentos e parabenizo o trabalho que foi feito. Eu sei que não é fácil, como você bem colocou, existem múltiplos interesses opostos, por vezes, dentro do grupo, inclusive, que foi indicado a participar. Então, eu sei que a gente, de alguma forma, né, acompanhou esse trabalho. E então, eu realmente acho que hoje aqui nós estamos
todos, né, com um único objetivo, um objetivo comum, que é a melhoria do ambiente, como você falou. E bem, né, nesse aspecto te agradeço. Então, eu queria comentar rapidamente, Daniela, uma fala sua a respeito dos intervenientes. A gestão de riscos, ela precisa estar coordenada com os intervenientes, desculpa, com os órgãos anuentes, com os demais anuentes. E nós tivemos uma situação há uns 15, 20 dias mais ou menos, os advogados devem saber, e os importadores também, com o Ministério da Agricultura. O sistema que foi criado, modelado, muito semelhante ao sistema da Receita Federal, CISAM, é o chamado Chiva Madeira, para análise de embalagem de madeiras, ele teve uma espécie de um bug. Ele simplesmente deixou de funcionar. Claro que é uma introdução de uma tecnologia nova, num órgão que nós sabidamente, né, que nós sabemos que tem uma deficiência de recursos humanos, não tem pessoas produzindo e desenvolvendo tecnologias, como no caso da Receita Federal, e esse sistema que veio para uma melhoria, ele simplesmente parou de funcionar. E aí nós notamos, durante as várias tentativas dos importadores de fazer com que houvesse algum diálogo com o Ministério da Agricultura, que vários daqueles importadores que reiteradamente eram selecionados pelo Chiva em Canal Vermelho, por exemplo, sequer traziam madeira apeada, sequer tinham madeira nos seus contêineres, eles eram reiteradamente selecionados. Aí a minha sugestão há pouco para a gestão de riscos da Receita Federal, que é considerar os dados do contencioso administrativo e judicial, vale também para os anuentes. Esses dados históricos, eles precisam ser eleitos, escolhidos, selecionados com muito critério, porque esse tipo de ferramenta ele funciona por retroalimentação, né? E ficou claro que se não existir uma revisão periódica, nós teremos muitos problemas. Mas fecho aqui com a seguinte mensagem: não há hoje abordagem mais adequada, mais eficiente para controle do que a abordagem operacional baseada no risco. As tecnologias, sim, são muito bem-vindas e eu acho que o projeto acerta, é muito feliz nesse ponto. Então, eu me despeço aqui, contente por ter participado e ansiosa por ver o que será e quando será, quando haverão as aprovações. Obrigada. Por favor, Cora. Obrigada a você, Raquel. Por favor, Cora. Acho que as minhas considerações já foram todas feitas. Acho que eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade para agradecer de novo pelo debate. Acho que esse tipo de ambiente realmente promove um enriquecimento muito grande e todo mundo sai daqui melhor do que entrou. Então, acho que a gente tem essa troca de ideias acaba favorecendo muito para que a gente tenha uma melhoria definitiva na nossa legislação. Então, obrigada a todos e também fico à disposição para o que precisarem. Eu agradeço novamente a todos